Salve pessoal, grande abraço, você que me acompanha em mais uma edição do Como os Caras Vêm aqui do canal, quadro já tradicional, publicado sempre no dia dos jogos. Hoje tem Galo, e se tem Galo, tem Como os Caras Vêm. Nosso convidado é o Gabriel Sá para falar do São Paulo, do Tricolor Paulista, nosso adversário hoje no jogo da Arena MRV. O Galo voltando a jogar em casa, precisando demais retomar um caminho de vitórias em casa. Antes de a gente começar o bate-papo com o Gabriel, recados de sempre dos nossos parceiros aqui no canal. Primeiro a KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Recado também da Confiax, seguro de verdade para o seu carro, para a sua moto. Faça a cotação através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Seguro completo contra furto, colisão, tem assistência 24 horas, chaveiro, reboque, melhor preço garantido. O QR Code está na sua tela para você deixar o seu carro, a sua moto, o seu patrimônio bem assegurado e ficar tranquilo. Vamos lá então. Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para a gente trocar essa ideia sobre o jogo de hoje à noite. Galo e São Paulo, jogo de dois times extremamente tradicionais que vivem um momento um pouco diferente, né? O São Paulo vem de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Galo vem num momento não tão bom, para não dizer ruim, para não dizer péssimo, realmente vem de derrotas bem duras e resultados complicados. Antes da gente falar sobre o jogo especificamente, time provável para hoje à noite, queria que você fizesse um panorama da temporada do São Paulo até aqui. O time foi campeão da Supercopa, né, um título inédito, ainda com o Carpini, sobre um rival, enfim, um título que certamente o torcedor do São Paulo comemorou muito. Não foi campeão paulista, mas vem bem no Brasileiro, enfim. O que você avalia até aqui da temporada do São Paulo? Está dentro da expectativa? Está melhor? Está pior? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e um grande abraço. Fala, Guilherme, sua enorme audiência do Atlético Mineiro, jogão hoje, né? Dia de jogo grande, dia de jogo importante para os dois lados e, de fato, é um São Paulo que chega numa fase muito mais embalada e ao contrário do que foi a instabilidade maior da temporada. É um São Paulo que vai começar o ano e aí assim, você que torce também para o time que você cobre sabe como é que é isso, né? Vai iniciar o ano com aquela expectativa de imprensa e de torcida de que, pô, é um ano pós-título, é um time que está mais encorpado e pode ganhar ainda mais. E aí, com um dia de pré-temporada, vem a primeira porrada, que é a saída do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E aí foi aquele desespero total. Nosso noticiário aí de janeiro, veio o Thiago Carpini, ele chega voando, chega com os dois pés direitos, como a gente gosta de falar por aqui, né? Então, dois pés direitos total, assim, quebra o tabu em Itaquera, algo que passaram aí mais de 5 técnicos e ninguém tinha conseguido quebrar esse tabu. Ele foi lá e quebrou e venceu a Supercopa Rei contra o Palmeiras. E aí já era uma fase de estabilidade. Daí para frente, só para trás, né? O Thiago Carpini não conseguiu fazer uma boa sequência. O Paulistão foi bem desastroso, né? O São Paulo quase cai fora na fase inicial ainda para o Ituano, aquele jogo que foi até o fim do jogo com gol do Lucas Moura de pênalti, e aí cai nas quartas de final para o Novo Horizontino, e aí praticamente decreta o fim do trabalho dele. Chega o Zubeldia e uma instabilidade total também, porque ele chega após uma derrota para o Flamengo, já havia perdido para o Fortaleza, e aí ele consegue arrumar a casa, consegue emendar 13 jogos aí de invencibilidade, algo que acalmou o coração do São Paulino. Aí depois tem duas derrotas doídas, né, para o Cuiabá e para o Vasco da Gama de 4-1, que é um jogo inexplicável. Eu tive lá e é uma partida que não dá para explicar muito, assim, é só quem assistiu pode definir, porque era o mais improvável possível. Mas aí o São Paulo volta ao eixo, teve um papo do grupo e trilha agora um bom caminho de vitórias. É a fase mais estável, talvez, aí do São Paulo na temporada, Guilherme. Excelente. Sobre o Zubeldia, e teremos hoje à noite um confronto dos dois treinadores argentinos, né? Zubeldia de um lado, Milito do outro. O que dá para você passar para o torcedor do Galo que não acompanha tanto o São Paulo, vê, claro, um jogo ou outro, mas sem tanta profundidade, sobre o trabalho dele, assim, quais são as principais características do time dele, da postura dele, o que a gente pode esperar desse São Paulo, do Zubeldia, especificamente, a cara do treinador para o jogo de hoje à noite? É um São Paulo muito intenso, Guilherme. É um São Paulo que marca alto sempre. É um São Paulo que tá com bastante intensidade nos jogos. Tem uma marcação também que é bastante cerrada lá atrás, então consegue ter bons desempenhos por isso também. É um time do São Paulo que antes com o Thiago Carpini parecia um pouco apático, parecia um pouco para baixo, e aí com a chegada dele, ele é malucão na beira do gramado, ele lembra o Abel Ferreira no nível de encher o saco do árbitro, toma cartão todo jogo, mas é um cara enérgico e passa isso pro grupo, então eu acho que dá para esperar um São Paulo indo a campo com bastante energia hoje, Gui.
Maravilha, Gabriel. Pensando assim no time de hoje à noite, assim, o São Paulo tem desfalques, veio completo para BH. Qual que é uma provável escalação do time do Zubeldia? É um São Paulo que vem mais completo, e aí tem também, claro, né, teve ausências aí no último jogo, Zubeldia, Caleri, Ferreirinha, que estavam suspensos pelo cartão. Zubeldia, como eu falei, gosta de tomar cartão, e tem uma volta que é muito importante, que é o Rafael, no gol, que vocês conhecem tão bem também, volta à meta São Paulina pós-Copa América, então é um time que já tem uma formação diferente. Dá pra gente esboçar um provável São Paulo, né, e aí vale também um outro destaque, o próprio Michel Araújo também está de volta, então é um jogador também que deve começar no banco. Mas é um provável São Paulo com no gol Rafael, a gente espera que seja assim, né? Embora ele esteja sem ritmo de jogo, é o Rafael, e contra o Jandrei, que é um cara bastante questionado. Na direita, Igor Vinícius, a zaga tende a ser Arboleda e Alan Franco, na esquerda, o Wellington. Meio de campo tende a ser Alisson e o próprio Luiz Gustavo, e aí o meia mais criativo é o Luciano, e aí o trio de frente, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha. Esse deve ser, então, o São Paulo para essa partida, Guilherme. Ataque enjoado, né? Time chato do São Paulo. Luiz Gustavo, queria te ouvir sobre o Luiz Gustavo, assim, um jogador que a gente conhece muito por ser muito experiente, jogador de Copa do Mundo. Tem sido regular no São Paulo, tem feito bons jogos. Como que ele tá por aí? Cara, é surpreendente, particularmente falando, porque ele é um cara que tem 36 anos, né? Então a gente esperava que ele fosse jogar poucos jogos. Ele começa bem, mas logo ele tem uma lesão chatinha que tira ele 2 meses, e aí já gera uma coisa de, pô, esse cara vai render por mais quanto tempo, né? Já gera um questionamento de validade dele, mas ele volta e volta jogando muito em minutagem, mas em bola jogada também, tá ajudando bastante. Eu fiz essa pergunta para ele também na última entrevista, ele falou que se cuida, que treina bastante, gosta de novos desafios na carreira, e aí passa em cima disso esse desempenho dele, mas é um cara que está ajudando muito, e mesmo aos 36 anos ele surpreende pela forma física de jogar assim 90 minutos sem cansar, sabe? Ele jogou em alto nível muito tempo da carreira, facilita, sem dúvida nenhuma, né? O Rames, a gente sabe que tá fora em função da Copa América, a gente vai falar sobre ele também do ponto de vista de desempenho, mas antes a gente analisar especificamente o Rames, que eu sei que é um caso curioso, assim, que envolve o São Paulo e esse jogador, mas além do Rames, tem alguém que está fora do jogo, departamento médico, alguém que não foi para BH? Cara, tem o Rames, né, que é um cara que tá de fora, mas já ficaria de fora por essas outras questões que a gente vai comentar. Rafinha também volta ao banco, voltou no último jogo, então é um cara que tá de volta. Tem o Pablo Maia, é um DM quase que esvaziado já do São Paulo. O Maia vai demorar um pouquinho mais para voltar. É um excelente jogador, estava ajudando muito. Machucou, mas já tá um pouco firmada a dupla Alisson e o próprio Luiz Gustavo. E aí tem mais duas ausências que foram confirmadas aí também na última partida, né? A gente soube na hora do jogo, que são Galopo, que é um cara que está sendo bastante questionado, e o Juan, né? Os dois tiveram lesões diferentes e assim, devem seguir de fora para essa partida, mas assim, dois caras que já não entrariam em campo naturalmente. Perfeito. Pensando em time titular, tá praticamente todo mundo à disposição, então. Você já falou um pouco das características do time do Zubeldia, já já a gente vai entrar no tema Rames, enfim, eu quero te perguntar sobre outros jogadores também, mas você falou um time muito intenso, que marca em cima. O que dá para apontar como ponto forte? Eu acho que um pouco disso que você falou, da intensidade, mas ponto fraco, tem alguma fragilidade, tem algum questionamento que o torcedor do São Paulo faz ao trabalho dele? Cara, o calcanhar de Aquiles do São Paulo nos últimos jogos vinha sendo o próprio Jandrei, que estava sendo muito questionado no gol. Com a volta do Rafael, tende a matar um pouco esse problema. Acho que o São Paulo tem fragilidade, sim, defensivamente pelas alas, né? Então, um time com alas mais rápidos, velocistas, pode acabar com o time do São Paulo em vários momentos do jogo, mas é um time que, pra gente falar das coisas positivas, tem um meio pra frente muito forte que você destacou. Então tem o Lucas Moura transitando o jogo inteiro com o próprio Luciano, o Caleri dentro da área, que é avassalador, e o banco também tem mais opções. Tem o Wellington Rato, André Silva, o Eric, caras que podem sair do banco e podem ajudar esse São Paulo. Mas assim, pensando em característica negativa, talvez é muito mais a parte defensiva, né, os alas, né, que não estão tão bem. O próprio Igor Vinícius é um cara que vem numa crescente, mas o Wellington é um cara que está um pouco também, há quem diga que já está um pouco desfocado, porque ele já está vendido praticamente, vai sair, então é um cara que tem uma fragilidade de marcação também, toma a bola nas costas pra caramba, isso pode ser uma diferença pro Galo, mas assim, pensando também em pontos negativos para esse ataque, quando o Caleri some do jogo, é muito isolado, funciona pouco esse São Paulo. E há uma bagunça entre Lucas Moura e Luciano quando o Caleri não consegue fazer a função dele dentro da área. Então,
Os times buscam sempre tentar isolar o Caleri da área, porque ele fora da área não é tão avassalador como ele é quando ele tem a bola aérea, principalmente, então pode ser um ponto para o Galo ficar atento. Excelente, maravilha. Hoje é um jogo interessante porque o Atlético, você falou do jogo pelas alas, o Atlético volta finalmente a ter os alas titulares em suas posições, né? O Arana de um lado, que aliás voltou no mesmo voo do Rafael, eles voltaram juntos para o Brasil, né? Depois da eliminação da seleção brasileira na Copa América, e o Gustavo Scarpa voltando a jogar pelo lado direito, né? Na verdade, no último jogo ele já jogou, mas era um time ainda muito confuso, e agora o Atlético tendo uma escalação mais próxima da ideal, então curioso para ver como que vai ser esse duelo pelos lados do campo ali. Para a gente começar a falar especificamente de alguns jogadores, eu queria te perguntar primeiro de um cara que eu sei que você vai muito mais elogiar do que falar mal, que é o Lucas, que é um cara que a gente viu grandes momentos dele em vários clubes ali no futebol europeu, mas nunca conseguiu se firmar ali na prateleira A, vamos dizer assim, de Europa, mas no Brasil sobra, né? Eu sou muito fã do Lucas, impressionante a velocidade que ele tem, a facilidade de troca de direção com bola. O que dá para dizer desse momento do Lucas no São Paulo? É um cara que eu, como adversário, vendo meu time jogar contra o São Paulo, eu sempre fecho assim os olhos quando o Lucas domina a bola, porque eu sei que pode vir alguma coisa importante. Como que tá ele no São Paulo agora? Cara, ele passa de moto no meio de campo, né? Um negócio impressionante. Ele sai driblando um por um, enfileirando. É um cara que fisicamente ele não tá 100%, até porque senão ele estaria na Europa ainda. A gente tem essa convicção aqui muito clara. Mas é um jogador que tá ajudando muito. Peça-chave do São Paulo, não foge da responsabilidade que ele tem com o cargo que ele ocupa, né? Com a idolatria que ele tem com o São Paulino como um todo. Então é um cara que tá jogando muita bola, ajuda muito, velocista, dita o ritmo do meio do campo e talvez seja o principal diferencial do São Paulo pensando em contra-ataque, né? É um cara que parte em velocidade, tem o drible, raciocínio rápido, fez um jogaço aí, fez últimos excelentes jogaços, mas contra o Bragantino também jogou muito bem o Lucas Moura. Então é um cara que, assim, dá trabalho, é o famoso meia fumaça, né, que vai partindo para cima, fazendo fila, e acho que esse que é o principal diferencial do próprio Lucas Moura. E o ataque do São Paulo, você vai perceber, gira muito nos pés dele. Então, quando ele tem a bola, ele aciona os pontas. O Ferreirinha também está crescendo muito ao lado, claro, do Lucas Moura e dos outros companheiros, porque ele aciona o Ferreirinha e aí ele parte para um contra um, né? Ele parte ali pro drible e tal, e aí, cara, sem volta, porque tem dois caras rápidos do meio para frente, e esse é um diferencial, sim, do São Paulo. Então, é um time que está muito bem postado, muito bem armado, e acho que esse meio para frente talvez explica esse G4 que o São Paulo morde parcialmente na tabela. E o Atlético tende a jogar, ou vem jogando na maioria dos jogos nessa temporada com a linha alta, então é algo para a gente ficar de olho, porque esses caras no contra-ataque realmente podem fazer estrago, como no último jogo do Galo a gente já viu o Botafogo com o Júnior Santos, enfim, um time também muito rápido com o Luiz Henrique, e o São Paulo também tem essa característica. Para a gente falar agora do Rames, que é um grande mistério. A gente olha para a contratação e pensa, caramba, o São Paulo contratou um jogadoraço, um jogador que foi destaque em Copa do Mundo, que na seleção come a bola, que já teve bons momentos em grandes clubes europeus, e no São Paulo ele não emplaca, tem aquele problema e parece que não vai jogar mais pelo São Paulo, aí o São Paulo dá uma segunda oportunidade para ele, e aí parece realmente que quando ele não vai virar, a gente que olha de fora pensa, o Rames então acabou, o Rames não quer saber mais de nada, aí ele vai para uma Copa América e come a bola na seleção da Colômbia. O que acontece que ele joga lá e não joga aqui? Cara, parece que são dois jogadores, né? A gente tá brincando que quando desce no aeroporto de Guarulhos é o clone dele que chega pra treinar, né? Porque parece outro jogador totalmente. Agora, o Rames é um caso que o São Paulino, mas acho que o próprio São Paulo como um todo já esperava que ele fosse comer a bola na Copa América, porque ele fez o ano dele em cima disso, ele faz o ano dele em cima de jogar na seleção. No São Paulo, foram vários episódios, e eu já começo mencionando um que foi na chegada dele, quando ele chega na semifinal da Copa do Brasil. Era o primeiro jogo dele, talvez, é o segundo jogo, ele estreia no Maracanã, né, contra o time do Flamengo, e aí ele vai para o banco nesse jogo da semifinal. Ele não entra nesse jogo, porque o São Paulo venceu por 2-0 com o Lucas Moura comendo a bola, e o técnico Dorival entendeu que não era o momento de colocar o Rames, né? Ele não entra nesse jogo, eles fazem um jantar comemorativo pós a partida, que foi uma grande partida, 2-0, vaga na final, todo mundo vai, menos o Rames. Ou seja, ele já começou a dar indícios de que já estava incomodado com certas coisas, já com 2 jogos, né, na Casa Nova. Então ele sempre é um cara bastante complicado. Ano passado ele pede para sair 3 vezes. Na última, o São Paulo acata, fala, não, então beleza, tá fora, mas tinha já
fechado boa parte do mercado para ele, né? As janelas tinham já fechado, tinha Estados Unidos e México, salvo engano, e aí não chega nada para ele, aí ele volta, pede desculpa e volta pro grupo, né? Então, assim, já é uma situação um pouco constrangedora para ele. Ele pouco joga, o Thiago Carpini bota ele por livre e espontânea pressão também, porque ele não gostaria de colocá-lo, mas já começa aquele coro pelo Rames. Ele faz uns jogos ok, e aí ele entra com o Zubeldia também num São Paulo e Palmeiras, que foi 0-0, acho que foi 1-1, 0-0, empate no Morumbi, e ele entra andando. E aí, até o Zubeldia é o terceiro técnico que passa por ele, também perdeu a paciência e não escala mais ele para os jogos. Então, é um cara que me parece um pouco desfocado, descompromissado, quer jogar pelo nome, e aí o próprio São Paulo entende que já não faz mais sentido e tá orando para ele continuar comendo a bola para que venha uma oferta positiva para o São Paulo. Se não chegar nada bom para o São Paulo, ele deve ficar aí treinando, às vezes vai para o banco, mas dificilmente vai ter uma sequência, né? É que assim, o empresário do Figura é o Jorge Mendes. É difícil não chegar nada bom para ele, né? Então deve chegar alguma coisa pelo menos, ainda mais com esse desempenho. Se ele parado, né, sem nada, já chegava oferta, você imagina com a Copa América que ele fez. Então deve chegar algo sim, tem já sondagens da Europa, da Espanha, da Itália, da França. Então ele deve sair do São Paulo aí nos próximos dias. Perfeito, excelente, tá explicado. Uma pergunta agora sobre o Rafael, porque quando a gente fala em goleiro do São Paulo, a gente lembra do contexto, lembra da dificuldade que foi pós-Rogério Ceni, de alguém emplacar, até pela pressão, quando você tem um goleiro titular absoluto de um clube por tanto tempo, como foi o Fábio aqui no nosso rival, por exemplo, o Cruzeiro, como foi o Ceni no São Paulo. É muito difícil um cara assumir e conseguir sustentar a posição. E o Rafael parece que tem conseguido, né? Um cara que a gente conhece aqui em BH, jogou no Galo, foi campeão brasileiro aqui, mas como suplente. Como que tá o Rafael nesse time do São Paulo, a relação da torcida com ele? Tecnicamente me parece que muito bem, né? Tanto que foi parar na seleção. Cara, não é exagero falar que é ídolo não, viu? É um cara que o São Paulino adora, né? Gosta muito, desempenha muito bem, fecha o gol, não à toa o Dorival Júnior convoca ele, mas ele resolve uma lacuna de anos, né? Porque o São Paulo pós-Ceni, claro que a concorrência dele ajuda nesse sentido, né? Porque teve goleiros terríveis, mas assim, não conseguia firmar um goleiro, passou mal para conseguir firmar um goleiro. O Volpi conseguiu fazer um ano bom, mas aí depois oscilou bastante, mas teve Denis, Sidão, Renan Ribeiro, Jean, caras que assim não conseguiram firmar. Chega o Rafael meio que assim, quietinho, né, com baixa expectativa, ganha a vaga dele, vai jogando, fecha o gol e foi pilar fundamental na Copa do Brasil. A gente lembra do jogo contra o Corinthians, né, que ele fecha o gol ali, tem um chute do Rojas no ângulo que ele vai buscar e busca e encaixa a bola com tranquilidade. Então é um cara que é um diferencial para o São Paulo, fez muita falta na ausência dele. O Jandrei falhou bastante também, andou falhando, dando umas atrapalhadas aí. Então é um cara que o São Paulo fica mais confiante. Quando vê que tem Rafael no gol, respira aliviado. Aí basicamente São Paulino, por ser um cara que, enfim, conseguiu firmar-se na carreira dele com uma sequência de jogos, né? Ele sempre era um cara que estava no banco ali, quando entrava ia bem, mas nunca teve uma sequência positiva. Quando ele teve, ele está mostrando que é um grande goleiro mesmo. Goleiraço, sem dúvida, e um cara muito legal também, né? Eu comi o Rafael de perto, cara boa. Diferenciado, né? Cara diferenciado, cabeça boa demais, inteligente para conversar, enfim, fora da curva. Antes das perguntas que eu sempre faço aqui para a gente fechar o nosso papo, eu queria te perguntar especificamente sobre o Muricy, porque é uma curiosidade, assim, porque é um personagem nacional, é um cara que pelo São Paulo, enfim, foi tricampeão brasileiro, a gente lembra muito do Muricy como treinador, tudo que ele fez, a campanha brilhante que ele teve. Qual que é o papel dele hoje em dia? Você acha que é uma peça importante para o equilíbrio entre ali, diretoria, comissão técnica? O que faz o Muricy, de fato, no dia a dia do clube? Porque assim como o São Paulo, a gente aqui no Atlético tem vários ídolos do clube ali que permanecem, né, em funções diferentes. No nosso caso, né? Tem o Vitor, tem o Leonardo Silva, o Hever, que estão também nesse processo ali de base, enfim. Então, o que faz o Muricy, se você acha que ele tem sido peça importante nos bastidores do São Paulo? Cara, ele é muito importante, ele edita esse aspecto energético, ele hoje é coordenador técnico, né, então ele faz o elo entre elenco e diretoria, mas ele é muito mais que isso dia a dia, ele tá sempre ativo, trabalha pra caramba, como ele mesmo gosta de falar, que é trabalho, mas é um cara que tá nesse sentido sim. Só tem uma coisa que é a parte da saúde dele, é porque ainda é um pouco comprometida, e aí por isso ele não viaja junto com o grupo e tudo mais, ele só viaja em jogos muito importantes, como foi aqui a Supercopa Rei no Mineirão, mas é um cara que está sempre ativo, é um cara que trabalha bastante bastidor, e é o elo principal entre comissão técnica, jogadores, sempre conversam muito com ele, é visto como um certo
paizão desse grupo do São Paulo, por ser o Muricy Ramalho, pela história que ele tem. Acho que dispensa maiores apresentações aí o Mujica, que é um cara muito especial para o São Paulino, mas hoje ele é coordenador técnico e tem um papel, sim, bastante primordial pensando em dia a dia, Guilherme. Show de bola, muito legal, Muricy, é um baita personagem, sou fãzaço dele, tomara que siga Gosto bem, muito. trabalhando e com saúde por muito tempo. Acho que não tem São Paulino que não gosta, né? Meu velho, já para a gente caminhar para o encerramento, é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados desse quadro, que é a percepção dos convidados do lado do Atlético, porque eu gosto de ouvir pessoas que estão fora da nossa bolha mineira aqui sobre o Galo. Então, como você tem acompanhado o que tem chegado de Atlético para você, essa chegada do Milito, enfim, como você observa o time do Galo, quando você olha para o time, o que te chama atenção? Queria te ouvir um pouquinho sobre o Atlético também. Eu acho que o Galo perdeu muito tempo com o senhor Filipão, né? Para mim, a troca pelo Milito foi muito positiva para o Galo. É um cara que eu gosto bastante da ideia, gostaria de vê-lo no São Paulo quando teve esse boato lá atrás também, né? Na saída do próprio Dorival Júnior. Aí veio, no fim, Thiago Carpini, mas ele foi cogitado por aqui também. Vejo que é um Galo que não chega na sua fase mais vantajosa dentro de campo, né? Tem aí um histórico um pouco negativo, mas é um time sempre que a gente tem que ficar de olho, sempre tem que ficar de orelha em pé, porque é um time do Galo que tem peças muito interessantes, né? O Hulk vai jogar normalmente, então é um cara que assusta bastante o São Paulino, porque o chute dele de fora da área no Morumbi, cara, é um lance que, pô, não faz sentido nenhum pro São Paulino, né? Mas é um grande jogador, é um cara que tem o chute fora da área também. Eu estive aqui também no jogo do 2-1, né? No último ano aí, acho que foi na penúltima rodada, né? E, cara, é um Galo que quando tem a massa ao seu lado, consegue amassar os adversários mesmo, consegue fazer muita pressão, e aí é um São Paulo que tem que ter um jogo mental, tem que ter um jogo focado, embora a fase não seja das melhores por aí, o Galo é o Galo, e assim, não tem como a gente falar que é um jogo fácil, acho que nunca vai ser. Curioso que ano passado, o jogo que iniciou uma recuperação do Atlético Brasileiro foi justamente aquele no Morumbi, aquele golaço de falta do Hulk do meio da rua. E até houve uma brincadeira ali do Hulk com o Rafael depois, que eles são amigos, enfim, em função do 2021 do Galo, porque realmente acho que dos gols de falta que o Hulk fez, na minha opinião, foi o mais bonito, assim, o mais plástico. Não foi o de mais longe, por incrível que pareça, contra o Cruzeiro, ele bateu uma falta ainda mais para trás, mas houve uma falha do Rafael Cabral, aquele lance realmente, o lance é muito plástico, né? Sim, e assim, claro que falaram em falha, mas é um lance muito difícil pro próprio goleiro também, porque é inesperado, bola quase que do meio do campo, né, o cara finalizar dessa forma, caiu na gaveta, ele saiu atrasado, é verdade, mas é um lance que é muito bonito e é um lance que quando você olha na TV fala, pô, não é possível que o São Paulo tomou esse gol, né, não é possível que o Hulk fez esse golaço. Eu lembro muito bem desse jogo, lembro também dos dois jogos, né, da ida e da volta, e o Galo sempre oferece bastante dificuldade ao São Paulo. Eu vou lembrar também de um jogo na Libertadores de, 16, que o time de São Paulo era muito fraco, horroroso, e foi semifinalista. E aí tem o lance que o São Paulo sempre brinca, que é a falta do Prato no último lance, que ele Prato tem uma falta, cara, na intermediária. Eu ajoelhava na TV para ver essa falta, ela passa por cima. O Galo sempre traz bastante emoção para o São Paulo. Pois é, a gente obviamente aqui do nosso lado lembra com mais carinho da Libertadores de 13, que a gente eliminou o São Paulo nas oitavas, jogando muita bola, o jogo comeu a bola aquele dia, Ronaldinho, enfim, mas essa de 16 foi dolorosa, cara, porque o Galo ganha o jogo, né, sai na frente, abre 2-0 e toma aquele gol do Maicon e é eliminado ali, salvo engano no critério de gol fora, né, acho que foi pelo critério. Exato, gol fora, exato. Gol do Maicon de cabeça, gol bem na sequência do gol. Exatamente, eu lembro bem também dessa eliminação. Para a gente fechar, meu velho, queria te perguntar um palpite para o jogo, não só o resultado, assim, se você quiser, fica à vontade, claro, palpitar um resultado, mas como você imagina o duelo tático ali entre Milito e Zubeldia? Você acha que vai ser um jogo mais aberto, um jogo mais estudado, de poucos gols, de muitos gols? Se fosse para você arriscar alguma coisa, o que você diria sobre o jogo de hoje? Cara, vejo que é um jogo muito parelho esse jogo de hoje. Acho que é um jogo que vai ter aí chances claríssimas para os dois lados, porque tem fragilidades, né, de cada lado. Eu acho que vai ter bastante chute ao gol, goleiros vão ter que trabalhar bastante na partida. Eu vou dar um palpite com uma dose de um leve clubismo, um certo clubismo, né? 1-0 para o São Paulo seria meu palpite. Passei também no AT, não vou mudar aqui para fazer média, então eu falei 1-0 para o São Paulo, vou manter esse palpite, porque para mim é um São Paulo que chega mais embalado que o Galo, e é um jogo estudado, e esse 1-0 talvez seja um reflexo disso, aquele golzinho no detalhe, gol do Caleri de cabeça na área quando a bola sobra, é a cara do São Paulo, vem sendo assim, e é um São Paulo muito curioso, cara, porque assim, os jogos mais tranquilos, Cuiabá e Vasco, perde, e aí os jogos mais complicados, que é
Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino, ganha. Então, é um São Paulo que não tem muita explicação para a temporada, tem uma oscilação, mas é uma oscilação quase que inversa, né? Então, é um time do São Paulo que deve surpreender e eu vejo que tem totais condições de sair vitorioso, sim, Guilherme. É meio que um Robin Hood, né? O Atlético tem esses momentos também, tira ponta dos mais fortes para entregar para os mais fracos. Eu vou palpitar aqui um 2-1 para o Galo, acho que o Atlético toma gol, mas precisa demais da vitória, também vou puxar para o meu lado naturalmente, até para dar um equilíbrio aqui no nosso papo. E é isso, meu velho, acho que foi muito legal o papo, deu para a gente ter uma noção bem clara aí de como vem o São Paulo para o jogo de hoje à noite. Legal que a gente vai ter os dois times completos, ou quase isso, né? O Atlético ainda tem desfalques, mas já é um time bem mais próximo do ideal do que a gente tem visto nos últimos jogos. Pra você ter ideia, contra o Botafogo na última rodada, o Atlético tinha 2 zagueiros disponíveis, os 2 foram titulares e nenhum lateral, nem direito nem esquerdo à disposição do Milito. Foi bem complicado. Para hoje a gente vai ter um cenário um pouco melhor. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, na descrição, o caminho para você encontrar o Gabriel e o trabalho dele também aí nas redes sociais, no YouTube, para vocês seguirem o nosso convidado. Grande abraço, Gabriel. Precisando de qualquer coisa aqui em BH, é só acionar. Fera, tamo junto, brigadão. Eu tô sempre de olho no seu canal também, eu sempre acompanho outros canais, né, gosto de ver, e o seu do Galo pra mim é o melhor, sempre tô de olho aí. Tamo junto, irmão. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.